Agora vamos receber a doutora Raíssa. Doutora, boa noite, que bom ver a senhora aqui. Boa noite, Camila. Obrigada aí pelo convite. É sempre bom a gente poder conversar e trazer à tona aí toda a informação. Doutora, muito obrigada. Doutora, eu gostaria de saber, com toda a experiência das que a senhora teve nessa epidemia ou pandemia, qual a importância do tratamento precoce, ainda mais em um momento como esse? A minha pergunta se dá porque diversos jornalistas, ou até o mãe Diná, Átila e Amarino, fala que esse negócio de tratamento precoce sequer é comprovado cientificamente. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, Camila, a gente faz o tratamento precoce desde abril do ano passado. Acho que o que é mais importante é a gente entender, as pessoas poderem entender que tratamento precoce tem a ver com a gente usar um princípio da medicina que ele é milenar. Tudo que eu faço antes de agravar, eu vou ter melhor resultado. Então, o tratamento precoce da Covid-19, que era um movimento absolutamente ousado, em abril, maio, junho do ano passado, hoje é uma linha terapêutica, uma diretriz de tratamento na Covid-19, sustentado por vários trabalhos científicos. Nós temos um enorme número de publicações científicas ao redor do Brasil e do mundo que sustentam que, se você precocemente impedir a replicação viral no corpo da pessoa, você ataca o vírus na janela, o ideal de 3 dias de sintoma, nós vamos colher frutos de uma doença pouco inflamada. Então, o tratamento precoce, ele é precoce na fase viral, ele é precoce na fase inflamada, porque hoje nós já conhecemos a doença é conhecida do ponto de vista o que ela faz, qual é o caminho que o vírus percorre no corpo, o que ele gera de inflamação, quais são as cadeias e o que a gente consegue monitorar aquele paciente nosso que nós estamos acompanhando, tratando e vigiando. Então, eu sou precoce na fase viral, eu sou precoce na fase inflamada e eu vou evitar a evolução daquele paciente para uma intubação, por exemplo, quando eu já tenho uma doença pulmonar muito grande. E que nós temos várias publicações nacionais e internacionais que mostram que o uso de medicações, inclusive como que elas agem na questão viral, como é que eu impeço a entrada do vírus na célula, como é que eu impeço os receptores que vão ser a porta de entrada do vírus poder agir, como é que eu vou reduzir a forma daquele vírus manifestar no corpo. E o que acontece, Camila, é que nós temos hoje um grupo gigantesco de médicos que fazem o tratamento precoce e nenhum médico brasileiro hoje que faz o tratamento teve óbito. Ou seja, se eu trato precocemente, o paciente não evolui a óbito. Nós temos esse número hoje, nós temos um grupo que trabalha compilando e trabalhando esses dados para que ele vire ciência no modo científico, do que as pessoas tanto buscam, para a gente poder realmente colocar no mundo científico aquilo que a gente que lida com o protocolo precoce vive há 10 meses. Quem começa o tratamento precoce, quem começa a tratar o seu paciente, e aí ele começa a prescrever aquilo que já é consenso brasileiro do que nós temos, que é a defesa do tratamento precoce, a pessoa que fica tão envolvida que ela começa no primeiro, segundo, pronto, ela vê que a medicação, você melhora sintomas com 24, 48 horas. Então, nós temos hoje um número crescente de profissionais que vão lendo as literaturas publicadas, vão discutindo, vão ficando abertos a um novo aprendizado. E o que acontece é que a nossa defesa cresce, o nosso número de médicos adeptos ao tratamento hoje ele é crescente, cada vez mais, porque a gente está vendo e percebendo que a clínica médica continua sendo soberana, ela que realmente vai ditando essas regras para nós. E aí aquilo que a gente fazia lá atrás, que era pura ousadia, hoje é ciência. Então, quem não faz tratamento precoce hoje é porque não está estudando e acompanhando as centenas de publicações científicas que nos sustentam a manter aquilo que nós fazemos. Entendeu? Doutora, a senhora salvou aí centenas de vidas usando o tratamento precoce, diversos estudos foram realizados e esses remédios continuam sendo criminalizados pela imprensa como se fossem veneno de rato, como se a gente fosse tomar e virar um zumbi, explodir. Como a senhora se sente como médica, tendo ficado de frente a frente com o vírus, vendo a imprensa quase que detonar, né, desqualificar um trabalho como o da senhora? Olha, Camila, eu lamento, porque tem muitas pessoas que são influenciadas por essa postura
absolutamente antiética, porque as pessoas estão privando os pacientes e os seus familiares de terem acesso a algo que dá resultado. Então, tornou-se uma guerra de ideologia, uma guerra de postura, e aqueles que não tratam a Covid, eles defendem o aguardar e realmente ter a falta de ar. Qualquer pessoa, na mais simplicidade que ele tenha, ou no menor tempo de estudo que ele tenha na sua vida, ele sabe que se ele tem uma praga na sua horta, e se ele acabar com a praga precocemente, ele não vai perder aquela plantação. São conceitos muito simples que hoje a população que acompanha e que teve um parente que teve a doença e que viu o parente dele melhorar, viu a pessoa próxima dele responder rápido, essas pessoas vão sendo as nossas grandes influenciadores, inclusive, da sociedade. Nós temos os nossos testemunhos mesmos do quem é o paciente, do seu familiar, que acabou tendo a resposta. Então, quando a grande mídia, ou pessoas, inclusive do meio médico, continuam dizendo que isso não funciona, eu entendo que nós temos dois grupos de pessoas. As pessoas que pararam de estudar o vírus e não suportam mais falar de Covid, não querem acompanhar as publicações científicas e aprendem de orelhada, às vezes, de um colega de plantão. Então, alguém que, olha, eu ouvi dizer que colchicina hoje é um anti-inflamatório da Covid. Como é que prescreve? Esses colegas vão fazendo meio sem crítica. E tem aquele grupo que realmente está empenhado, está estudando, está discutindo, está participando de reuniões científicas, está atualizado, está ali interessado em realmente mudar a vida das pessoas. Então, nós que fazemos o protocolo precoce, nós que estamos tratando, o nosso tempo de cuidado do paciente hoje ele é enorme, ele continua sendo grande. O nosso tempo, a agenda de pacientes, a busca de pacientes, os pedidos de pacientes. Então, quem vive a Covid e quem tem um relatório, nós aqui em Porto Seguro, nós já chegamos na cifra dos milhares de pacientes. Nós já estamos na cifra de 3 zeros de doentes recuperados Covid que fizeram tratamento precoce, e isso no Brasil inteiro. Nós somos vários colegas desse movimento que a gente chama de Força Médica Nacional, em que médicos de várias especialidades se uniram no mesmo propósito. Então, essa mídia continua falando de uma forma alienada ao que a ciência está produzindo, mas nós que batalhamos e que lutamos, nós continuamos fazendo a lógica do cuidado, do tratamento. Então, quem está atuando, estudando e trabalhando, cuidando de doente, nós estamos com pouco tempo para ver tanto ataque da mídia que influencia uma parte pequena da população. O que a gente mais tem hoje são pessoas lúcidas que estão vendo, acompanhando os seus parentes e as pessoas próximas. Basta um doente numa família, faz o tratamento precoce. Os seus contatos íntimos fazem o tratamento profilático de contato e não adoecem, porque nós já temos publicações hoje que quando a ivermectina é dada para os seus contatos íntimos de um paciente doente, 92% daqueles contatos não adoecem quando usa ivermectina. E aí essas famílias que buscam, que têm esses resultados, eles são os nossos maiores veiculadores de informação. E a gente continua no pilar da bioética, né? Eu preciso levar a beneficência e não uma malevolência, eu preciso ter o direito da justiça e da equidade para o paciente, e eu tenho a liberdade do paciente de escolher. Então, hoje, o número de pacientes que nos acessam e buscam o tratamento precoce, eles são milhares. O que as pessoas mais pedem é realmente um profissional que está adepto, um profissional que prescreve, a telemedicina cada vez mais podendo atender o Brasil inteiro, ajudando as pessoas a terem acesso ao tratamento. E, com certeza, poderíamos ajudar muito mais se nós nos multiplicássemos no número maior de médicos que, acompanhando os resultados reais, que são resultados na prática do nosso dia a dia, a gente vai tendo cada vez mais adesão. A profilaxia hoje é a nossa estratégia. Nós conseguimos reduzir o vírus, reduzir gravidade, reduzir letalidade, reduzir internação. Então, eu faço o tratamento precoce para aquele que adoece e as pessoas ao redor dele fazem profilaxia de contato. Isso tem mudado realmente cidades inteiras. Doutora Raíssa, a senhora pegou Covid? Sim, eu tive Covid. Estou sabendo agora pelo Rogério Turbo, que ele botou aqui, Camila, queria saber se a doutora Raíssa usou cloroquina quando pegou Covid. É claro que eu usei cloroquina. Eu já usava profilaticamente e eu tive uma exposição, uma carga viral grande, inclusive por pacientes tratados,
E nas primeiras horas que eu comecei, eu tive um quadro respiratório, eu tive uma manifestação gripal. Nas primeiras horas de sintoma, eu já comecei o protocolo, como eu estava em Porto Feliz, que eu fui a uma viagem para conhecer o que Porto Feliz estava fazendo, para conhecer a estratégia política que eles fizeram de adesão do Centro de Referência Covid. Eu me vi doente, inclusive no dia de retorno. Aí eu optei, junto com meu esposo, a não pegar um avião, não submeter a várias pessoas à exposição viral de contaminação. E aí eu pude usufruir do serviço de Porto Feliz. Eu fui, literalmente, eu conheci o serviço de Porto Feliz por dentro, com todo o cuidado, com todo o carinho do grupo, com todo o acompanhamento da equipe do Dr. Cássio Prado, que é o prefeito de lá, que tem o protocolo precoce, tem o protocolo profilático, que faz a profilaxia nas populações mais vulneráveis, da profilaxia de contatos. A doutora Ana Paula, que me acompanhou assim, com todo carinho, e tive todo o acampamento. Quando terminou a quarentena, a gente retornou. Doutora, a senhora, claro que enfrentou muitos desafios, inclusive foi contaminada aí pelo flango-flito. Quais foram os desafios que a senhora enfrentou ao combater a doença na linha de frente? Olha, Camila, eu acho que nós tivemos vários desafios, vários. Assim, nós tivemos, num primeiro momento, era na doença desconhecida lá atrás, quando a gente enfrenta a doença sem saber bem o que nós estávamos fazendo, a gente foi muito por uma missão, algo muito de coração de amor mesmo, de seguir em frente e falar, olha, eu sou médico, eu preciso fazer algo. Independente dos riscos que eu corria, o que minha família corria, eu acho que todo mundo viveu isso. Na sequência, a gente teve o desafio de enfrentar o corpo médico de cada município. Eu vivi isso em Porto Seguro, em que vários colegas que antes respeitavam a postura profissional se viram contra, com ataques mesmo, assim, a uma postura de dicotomia, de falar eu sou a favor, eu sou contra. Então, acho que é um desafio da gente manter um propósito, mesmo sabendo que você não tinha todo um grupo médico a favor. O desafio de vencer a ignorância e o medo das pessoas, que eu acho que era o que paralisou todo mundo no início. Ainda temos muitas pessoas com muito medo, mas já muito mais conscientes de que nós temos um vírus que hoje nós conseguimos tratar, uma doença tratável. Eu sempre digo isso, que Covid-19 é uma doença tratável. Ela não é uma doença que precisa matar. Ela é uma doença tratável. Eu preciso tratar precocemente, evitar as fases, a gente consegue evitar a grande complicação da intubação e do leito crítico, né? Eu acho que esse é o desafio grande que nós precisamos fazer, foi vencer a alienação que as pessoas tiveram quando elas vão para a grande mídia, que fica vendo quantos morreram, quantos intubados, quantos internados, e esse medo rondando. Mas, assim, os desafios, eu acho que passaram por essas fases, depois foi o desafio de continuar trabalhando, assim, de você se superar fisicamente para prosseguir o alvo e seguir como algo que nos sustentou para poder trazer mais colegas. E aí eu acho que o desafio político de vencer a política local, os embates, as dificuldades, eu acho que a questão do governo, né, que virou essa questão política, que a vida das pessoas elas não era o grande foco, e esse foi um desafio grande, só que a gente continuou realmente com algo assim, muito com um objetivo muito claro. O salvar vidas ele sobrepujou qualquer questão, qualquer desafio, e a defesa, porque a convicção no tratamento, Camila, porque a gente começou a vivenciar isso com muita quantidade. Então, assim, é dizer de algo que a gente viveu. Eu vivi isso. Ninguém me contou. Eu não li em livros. Eu vivi. Eu vivi o paciente sintomático tomar a medicação do tratamento precoce em 48 horas, em 2 dias ele sume sintomas. Eu vivi o paciente, eu vivi 200 internações de pacientes com fase pulmonar precisando de oxigênio e ver o paciente melhorar. Eu vivi milhares de pacientes de uma porta de pronto-socorro. Até novembro, nosso número estava em 2.000 pacientes. Eu vivi o paciente atendido, retornando. Então, a convicção, ela sobrepujou qualquer ataque, qualquer crítica, porque eu estava falando de algo que eu vivia, e esse grupo ele se formou e mais intenso. Nós tivemos um grupo mais convicto quando o que eu vivia ele se estendeu também para os 27 estados. Então, nós nos fortalecemos como algo que não era algo que Raíssa estava fazendo, era algo que o Brasil estava fazendo.
Então, se a gente computar só no meu WhatsApp, no meu celular, eu participo de 5 grupos de WhatsApp com 300 médicos cada um. Se cada médico tivesse feito de 200 a 300 atendimentos, a gente já, só no meu grupo, que eu acompanho, que eu discuto casos, nós já temos ali em torno de 400, 450 mil pacientes tratados sem óbito. Então, assim, essa convicção faz a gente seguir em frente como a certeza que, independente do que digam ou falem de mim, os pacientes podem sobreviver, essa doença tem tratamento, ponto final. Sim, tem tratamento e também tem prevenção, né, doutora Raíssa? Como eu comentei aqui ontem, comento de novo com a senhora, a minha mãe e minha avó já têm uma certa idade e elas estão tomando ivermectina. Sim. A cada 11 dias elas tomam. A minha mãe não para em casa, né, porque todo idoso gosta de sair para mercado e para farmácia, né? Eles não sossegam nunca. Sim. Então ela tá tomando e ó, teve problema nenhum. Meus pais são idosos em Belo Horizonte, desde o mês 5. Tiveram pessoas com Covid que foram visitá-los por pessoas próximas da família, que depois, 2 dias depois, falaram perdeu o olfato e todo mundo ficou atento, ninguém adoeceu, porque nós temos publicações científicas que nos respaldam disso, né? A profilaxia hoje, inclusive com o que nós estamos vendo em Manaus, com uma cepa diferente, com forma de apresentação mais silenciosa, mais agressiva, é uma forma que nós temos, é uma medida sanitária, que a gente consegue fazer as pessoas poderem ter acesso, podem até se contaminar com o vírus, mas não adoecer, ou ter forma leve se adoecer. Isso realmente já está publicizado no meio científico. A profilaxia é a estratégia política de saúde pública e de segurança para as pessoas. Com uma medicação amplamente conhecida, nós não temos publicações científicas com a ivermectina em massa, mas nós temos a ivermectina dada na África para tratamento das filarioses. E viram, e tem uma publicação já assim, no nosso meio científico, já colocou sem dano, sem efeitos colaterais importantes, sem contraindicações, que a gente pode garantir que a nossa população tenha acesso a isso de forma pública, como por política pública, como acesso as pessoas podem adquirir a medicação, usando isso com segurança para reduzir dano da doença. Isso é fato. Ou seja, está disponível, estão em vários protocolos, no protocolo de Porto Seguro, que nós vamos publicar em alguns dias, nós estamos chamando os médicos de Porto Seguro para participarem ativamente do que vai ser colocado como uma ferramenta de trabalho que vai dar uma diretriz no município de Porto Seguro, como uma compilação de várias publicações de várias cidades. Nós estamos fazendo um pool de procedimentos tudo que nós vivemos, do que nós fizemos aqui e do que a gente tem para a população e para o grupo médico poder balizar sua conduta da forma mais serena e mais centrada possível no que é bem, no bom, perfeito, agradável para o paciente, para a gente ter um pouco de sossego, até que essa onda passe, que a gente tenha controle total da situação, né? Doutora, eu vou fazer aqui uma pergunta do chat, porque realmente é uma pergunta bem pertinente. Quem tem câncer, como deve proceder com os tratamentos e medicamentos? Porque a gente fala muito da gente, mas realmente tem esse pessoal que tem câncer, eles podem fazer tratamento precoce, é um outro tratamento? Na verdade, cada caso é um caso, mas um paciente oncológico que está usando, por exemplo, no momento que ele está em quimioterapia, que ele está, inclusive, imunossuprimido, é um paciente que a gente precisa ter mais atenção e acompanhar mais de perto esse paciente. A gente sabe que durante o tratamento oncológico, as pessoas têm mais fragilidade, inclusive riscos de infecção. Tem riscos de fazer uma pneumonia bacteriana sobreposta a uma pneumonia COVID com mais facilidade. Então, é um doente que eu vou ver em 24, 48 horas até que a doença desapareça, porque a COVID-19 é uma doença da vigilância. Um paciente oncológico, eu vou vigiá-lo mais de perto, mas ele, a princípio, cada caso é um caso, não tem contraindicação nenhuma das medicações. Doutora, a Fê diz o seguinte: eu e o meu esposo tomamos ivermectina e D3, 8.000 UL, desde abril. 6 integrantes da família pegaram e nós não. Curaram com ivermectina, azitromicina, Preni, não sei o que é Preni, vitamina D3, C e zinco. Sim, deve ser prednisona, que é corticoide.
O que, na verdade, a gente sabe que boa parte da população ela consegue ter contato com o vírus e ter forma leve, mas nós não sabemos quem vai ter a forma grave. Por isso que a gente defende que as pessoas possam usar o tratamento precoce o mais precoce possível. Então, a prednisona ela é importante no tratamento da Covid, mas para quem está na fase 2, ou seja, eu tenho 6 dias de doença, eu não devo usar a prednisona na fase 1, ou seja, nos 5 primeiros dias de doença, porque ele vai bloquear a defesa da pessoa contra a Covid natural que nós temos. Aí a gente tenta reduzir carga viral. Eu vou usar medicamentos para reduzir o vírus entrando na célula, o vírus por vários mecanismos. Por isso que uma pessoa sem fator de risco tem que tomar pelo menos 3 medicações na fase viral. 3 medicações com efeito antiviral que a gente vai usar. Quando a pessoa está, por exemplo, na fase inicial e ela é um paciente de risco, obeso, hipertenso, diabético idoso, a gente deve começar com 5 medicações na fase viral. Aí a prednisona a gente entra depois do 6º dia. Então, quando eu estou no período de contato, ou seja, eu tive contato com alguém COVID, a quantidade de vírus que a pessoa inalou ou engoliu ainda é pequena. Então, até passar o período de incubação, que vai variar de 2 a 14 dias, nesse período é o tempo que o vírus vai crescendo, multiplicando, ele vai chegar numa quantidade tal que a partir de um tal nível que a pessoa tem sintoma. Então, quando eu tenho a incubação, apenas ivermectina é capaz de impedir a doença. Mas depois que eu tenho sintoma, a carga viral está muito alta, eu preciso usar mais medicações. Então, no nosso protocolo em Porto Seguro, a gente coloca, inclusive, que quem teve contato com alguém COVID deve usar ivermectina 3 dias, nessa dose de 1 comprimido a cada 30 quilos, acrescenta o zinco, 30 miligramas 2 vezes ao dia, mais vitamina D. E a vitamina D na COVID tem que estar alta. Então, por isso que a gente orienta 50 mil unidades. Toma uma dose e repete em uma semana, mesmo que a sua vitamina D esteja acima de 60, uma dose a mais não vai ter problema. Mas eu preciso dela idealmente alta. Aí, na verdade, eu estou usando o zinco como alguma medicação que vai impedir replicação viral, a ivermectina e a vitamina D como resposta, como melhoria da resposta imunológica frente ao adoecimento. Então, usar prednisona depois do 6º dia, e uma coisa importante que os protocolos todos hoje já estão atualizados, lembrar que Covid-19 é uma doença imunotrombótica. Ela depende do sistema imunológico e ela é capaz de gerar a formação de trombos, facilita a formação de trombos. E por isso que na fase 2 da doença, quando a pessoa tem vidro fosco na tomografia, é importante que as pessoas que estão na fase 2, a partir do 6º dia, com sintoma, essa pessoa tem que fazer uma tomografia de tórax. E se a gente acha a pneumonia viral, que é o vidro fosco, isso condiz com usar o anticoagulante, que é a enoxaparina, usar a colchicina como anti-inflamatória e a prednisona, ou dexametasona ou metilprednisolona, que são formas para eu impedir a evolução da doença. Então, quando alguns pacientes vão ao hospital e o médico fala assim, pode voltar para casa, você só está com 10% de pulmão doente, não tem falta de ar, não entenda isso como uma verdade, porque nós temos que impedir que aquele 10% se torne 20%, se torne 30%, se torne 50%. Usar precocemente medicações para impedir que a fase 2 evolua. Alguém que tem 70% de pulmão doente, que tem que ser entubado, um dia ele foi 10%. Um dia ele foi crescendo para 25%, para 50%, e eu preciso tratar a fase 2 precocemente. Por isso que o grupo do tratamento precoce é um grupo que monitora o seu paciente. Eu, às vezes, preciso ver o meu doente 4, 5 vezes, até que eu dou alta nele. Eu não posso medicar e mandar embora. Essa é a política do Centro de Referência Covid, que é, inclusive, uma política do nosso Ministério da Saúde, inclusive com repasses do governo federal, para que as cidades tenham unidades dedicadas ao Covid. O paciente vai ser atendido, volta na cidade reavaliado, volta na cidade naquela unidade e ele passa por acompanhamento médico sistemático, onde eu tenho tomografia, pelo menos no 6º dia, onde eu tenho exames laboratoriais que eu monitoro o tão inflamado que ele está se apresentando. Essa é uma doença de vigiar. Nós temos já marcadores sanguíneos que nos avisam se aquele doente vai fazer uma forma grave ou não. Isso já está metricamente determinado. Se eu faço marcadores como PCR, como eu faço como LDH, que é proteína C reativa, desidrogenase lática, o próprio dímero D,
eu sei o tanto que aquele doente vai gerar a reação inflamatória. E em cima desses valores de marcadores, eu determino a dose de corticoide. Isso tudo está baseado em ciência, baseado em publicações que nós já temos no meio científico. Então, quando a população for a um atendimento médico e o médico falar, não, fique tranquilo, você tem 25% de pulmão, pode voltar para casa, entenda, procure alguém no tratamento precoce para você ser precocemente medicado na fase 2 e não deixar a doença evoluir. Doutora, os casos estão aumentando em Manaus, tanto que hoje teve aí uma intervenção federal, o oxigênio acabou nos hospitais, tanto que o pessoal está sendo direcionado para outros estados, e já tinham falado de mutação do vírus em Londres, agora a mutação em Manaus. Cada lugar que o vírus chega, ele sofre essa mutação? Olha, não dá para te afirmar isso, mas a mutação genética, ela já é hoje conhecida. Nós já temos hoje a informação de pelo menos 12 mutações desse vírus. Então, é o que a gente tem, todo vírus é capaz de mutar. Esse vírus tem se apresentado com um comportamento mais agressivo, com uma capacidade de mutar mais, com maior identificação do que nós já vimos em outros vírus, por exemplo, o vírus da dengue, que até então a gente tinha conhecido 4 vírus da dengue, mas demorou-se um tempo para eles aparecerem. Esse vírus tem mutações variadas, eu não posso te responder se ele vai mudar no lugar que ele esteja, mas são vários os fatores que determinam uma mutação genética, uma mutação da sua estrutura. Para as pessoas entenderem, Camila, o que é mutação genética, é como se eu pegasse a Camila e colocasse ela loura. Então, é a Camila com uma mudança. É a Raíssa de óculos vermelho, ou seja, eu tenho a mesma aparência com uma pequena mutação. É uma fração genética mínima, mas ele é capaz de apresentar nova doença e eu não tenho anticorpo contra essa versão mutada. Então, essa mutação que já aparece, nós já temos casos, e a gente sabe disso pela apresentação clínica, a gente sabe que isso está acontecendo, inclusive a gente comprova a mutação quando eu faço o sequenciamento viral. Então, a gente sabe que em Manaus, por exemplo, foram pessoas que foram para o Japão e que lá viram que era outro sequenciamento viral. Então, o que nós temos que fazer? Entendendo que mais uma vez, eu preciso garantir profilaxia para esses grupos de risco, para as pessoas que estão em contato com outras pessoas doentes, fazer profilaxia em situações, em populações que são mais vulneráveis, e tratamento precoce, porque mesmo que o vírus mute, todos os fatores, todas as justificativas científicas, médicas, farmacológicas, para eu impedir a replicação viral, elas se sustentam com as mutações genéticas. Então, eu vou conseguir manter profilaxia, manter tratamento precoce, mesmo que eu tenha várias mutações. E a gente precisa aqui, Camila, fazer todo mundo compreender, que eu acho que isso é uma coisa super importante, que quem está doente está transmitindo o vírus. Então, o que realmente precisa estar isolado, que está com pouca circulação, são pessoas que estão doentes. A pessoa tem que ter o lema de que, olha, eu me contaminei. O meu lema agora vai ser não passar para ninguém. E todos aqueles que eu tive contato, alertá-los, olha, eu sou um suspeito Covid, por favor, tome ivermectina 3 dias, para a gente impedir o grande número de pacientes doentes. E todas as intervenções que nós fizermos, nós só vamos colher frutos em 15 dias. Isso já foi mostrado em várias cidades, isso já foram mostrados, inclusive, em a própria empresa, a Unimed de Belém, na primeira onda, ela mostrou claramente, ela tinha uma curva ascendente de casos, internações, quando fez a intervenção com tratamento precoce, fazendo distribuição de 55 mil kits que a Unimed de Belém distribuiu, com 15 dias a curva arrefeceu, ela chegou em descenso. Então, tudo que nós fizermos no enfrentamento da Covid, nós precisamos fazer rápido, porque nós só vamos colher fruto em 15 dias. O que Belém do Pará viveu na primeira onda, Manaus está vivendo agora. Então, nós precisamos aprender com o nosso vizinho e entender que nós precisamos usar profilaxia, tratar precoce, enquanto nós temos a vacina segura, que é o sonho de todo mundo. O nosso sonho é ter uma vacina que possa acabar com essa doença. Mas, neste momento, as vacinas que vão ser liberadas pela Anvisa, aquela que for liberada, vai ser a vacina que, quando o nosso ministro da Saúde, o doutor Pazuello, né, que nós vamos dizer que eu vou dizer, o meu ministro lá, o meu ministro vai dizer hoje, como meu secretário de Saúde,
Meu ministro disse, olha, liberamos a tal vacina, eu, com a autoridade que eu estou hoje no município de Porto Seguro, nós vamos providenciar a vacina, mas as pessoas têm que saber o que elas vão estar usando, que nós não temos uma segurança tranquila, que nós não temos a eficácia, que nós temos o tratamento precoce, mas vão ter pessoas que vão estar dispostas a fazer. Como autoridade sanitária, uma vez que o governo federal libere, a Anvisa libere, nós vamos adquirir, mas com toda a lucidez da população, que nós não temos a segurança que nós gostaríamos de ter. Ou seja, o padrão ouro é que a gente tivesse a eficácia alta com riscos baixos. Hoje é o que nós temos disponível. Assim que a Anvisa liberar, enquanto poder público, nós vamos disponibilizar, mas com todo o alerta à população e que ela seja totalmente informada do risco versus benefício da vacina. Então, vacina vai ser sempre diferente de medicação. Eu vou pensar na medicação como algo que eu já tenho conhecido. As medicações nós conhecemos há anos. Então, quando me perguntam assim, mas doutora Raíssa, quando você começou a fazer o tratamento precoce, não tinha evidência. Por que agora você questiona a vacina, a evidência da vacina? E eu respondi isso com muita clareza. Quando a gente defende o tratamento precoce, Camila, nós estamos defendendo o tratamento com medicações conhecidas, amplamente divulgadas, amplamente utilizadas, ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, vitamina D, bromexina, nitaxosanida, a própria espironolactona, dutasterida, são medicações que nós já usamos há anos. Nós já sabemos que são medicações seguras. Então, eu não preciso de evidência para aplicar isso, tanto que nós fizemos isso de abril para cá, isso mudou. Nós salvamos muitas vidas e continuamos salvando. Agora, nesse momento, com vacinas que estão em caráter de uso, nesse momento, nós estamos tendo uma pressão social, política, para que tenha uma liberação, porque outros países estão fazendo, e nós temos uma questão olha, temos que tentar fazer algo. Onde o tratamento precoce não significa que quem defende tratamento precoce é contra a vacina, de forma nenhuma. Todo e qualquer ser humano, todo e qualquer médico, todo e qualquer profissional de saúde sabe que vacina é a solução de muitas doenças. Mas nós temos que garantir a eficácia com baixo risco. Nós queremos sim a vacina, eu quero sim a vacina, estou louca para ter vacina e essa doença desaparecer do nosso meio. Mas nós temos que ser sensatos, que nós não podemos colocar uma população sadia com risco de adoecimento. E todo mundo tem que saber, se ele quer tomar vacina, nós somos o governo da liberdade. E eu acho que isso, Porto Seguro tem essa lucidez, o prefeito é um prefeito hoje, graças a Deus, em Porto Seguro, muito lúcido, e que sim, é livre, a pessoa quer tomar, ela vai tomar, nós vamos ter a vacina. Mas com todo o esclarecimento que ele precisa para saber isso. Nós estamos vendo aí algumas vacinas, inclusive a Coronavac com 50,38% de eficácia, só que o vírus aí está com mutação, né? Essas mutações do vírus. Será que esses imunizantes vão servir para daqui 2 meses, 3 meses? Porque vai começar agora em janeiro a tabela de vacinação, o plano de vacinação. Se o vírus está mutando tanto, vale a pena gastar tanto dinheiro assim com vacina? Eu acho que essa é uma pergunta que assim, é difícil de responder. Existe o anseio de uma parcela da população por essa vacina. Se você fizer uma pesquisa, nós temos sim pessoas que querem a vacina. Como nós precisamos respeitar o direito das pessoas, a liberdade das pessoas, mesmo tendo esclarecimento de que nós temos uma vacina que não tem 100% não precisa nem 100%, né? Mas nós não temos a alta eficácia com baixo risco. Ela pode até ter uma eficácia para uma cepa. Essa vacina não foi testada em quem teve a doença. Nós não sabemos que se a pessoa já teve contato com o Covid, ela produziu anticorpo, o que vai acontecer com ela se ela foi exposta à vacina. Isso não foi testado. Então, teoricamente, nós vamos pegar uma população não exposta ao Covid para se submeter à vacina. Então, como é um tema polêmico, uma doença com alta mortalidade, infelizmente já morreram muitas pessoas no Brasil e no mundo. Nós vivemos uma dificuldade de respostas, mas eu acho que o que é mais importante nesse momento é deixar as pessoas bem informadas, seguras, e do que elas estão correndo. Porque vão ter pessoas que vão falar assim, eu quero tomar a vacina. Tenha liberdade, tome. Mesmo se você está ciente de que a vacina tem alto poder, alto risco de efeito colateral, e não é a garantia de eficácia, você quer tomar, tome.
Eu acho que nesse momento, assim como pessoas que ficam doentes chegam para a gente, Camila, e elas falam assim: eu não quero tomar hidroxicloroquina. Falei, tudo bem, você não vai tomar hidroxicloroquina, então vamos tomar as outras opções. As pessoas são livres. Mas a bandeira de segurança e a bandeira que as pessoas precisam ter é que nós estamos com um único propósito. Nós queremos o bom, perfeito e agradável para o povo. Nós queremos que o povo sobreviva, nós queremos que o povo tenha saúde e todos os meios necessários para a gente atingir esse objetivo, nós vamos fazer num governo de transparência, com lucidez, com a informação clara, com tudo que a pessoa precisa obter para saber, olha, nós vamos estabelecer para vocês aquilo que nós achamos de mais claro, né? Eu creio que nós vamos precisar usar isso como uma ferramenta imunizante, sim, mas ela não vai ser 100%. A vacina é importante. E aí eu acho que vão ter o tempo. Lá em abril, maio de 2020, nós estávamos fazendo lives e entrevistas pela ousadia. Nós estávamos tentando. Hoje, 10 meses, 11 meses depois, nós já temos ciência por trás do tratamento precoce. E hoje nós não temos a segurança da vacina. Eu acredito que daqui 10 meses, um ano, nós vamos estar conversando sobre isso, dizendo que, olha, X% teve efeito colateral, a vacina teve que ser interrompida porque teve muito efeito colateral, ou não. A vacina foi um sucesso, as pessoas se protegeram, as pessoas puderam, a gente conseguiu menos mortalidade. Nós estamos num momento crítico de decisões importantes, mas eu acredito que informação, ética, respeito e liberdade tem que existir em qualquer governo. Então, nesse momento, acho que o tempo inteiro informação de qualidade, uma informação que não é tendenciosa, né? Eu quero crer que a vacina, sim, vai ter sucesso para a nossa população e que nós possamos conversar sem máscara, tirar as máscaras e voltar a ter vida normal, ter escolas funcionando, comércios abertos, nossa rede de turismo funcionando bem, isso ao redor do Brasil todo e do mundo. Mas nós vivemos um momento delicado. Então, eu vou prezar pela ética, vou prezar pelo respeito, vou prezar pela liberdade, vou prezar pela seriedade. Então, acho que cada um que nos escuta tem que ficar muito, muito lúcido e muito atento à informação onde ele está buscando. Porque nós temos pessoas tendenciosas. Eu não quero ser tendenciosa para um lado ou para o outro. Eu quero deixar as pessoas terem, olha, por que a gente faz isso? Fazemos isso pela lucidez. Fazemos isso porque o tratamento precoce funciona, com baixo risco de efeito colateral. Ah, por que eu vou vacinar? Olha, a vacina tem esse e esse risco, com esse e esse risco de adoecimento. Você quer usar? Tenha liberdade de escolha. Nós somos um país democrático e nós precisamos ser livres, né? Eu continuo defendendo isso. Doutora, parabéns pela sua luta, pelas suas conquistas e muito obrigada por tudo que a senhora tem feito pela sociedade, enfrentando aí diversos colegas da senhora que são totalmente contrários ao tratamento precoce e à opinião da grande mídia. Fica aqui não só o meu agradecimento e minha admiração, como de todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo tempo da senhora. A senhora gostaria de fazer as suas considerações finais? Camila, eu queria deixar aqui o meu abraço a você, a toda a imprensa que tem trazido um discurso para as pessoas, a informação para as pessoas. Eu acho que cada vez mais nós temos colegas médicos que estão dispostos a aprender o novo, dispostos como o tempo inteiro, né? Eu vejo cada vez mais pessoas buscando a participação nas nossas redes sociais, nesses grupos de discussões. A gente tem feito cada vez mais um trabalho de que aqueles colegas que antes não estavam tendo a oportunidade de aprender e conhecer a doença, nós que estamos fazendo isso há muito tempo, e a gente vai tendo a expertise vai chegando, né, com o tempo. Não tem ninguém do grupo de tratamento precoce, do nacional, dos estaduais, que não se dispõe a compartilhar o conhecimento. Eu acho que esse é um momento de aprendizado, nós continuamos aprendendo com esse vírus, continuamos estudando, continuamos buscando as melhores estratégias, a melhor proteção, o melhor cuidado para cada paciente que a gente atende, para cada cidade, para cada estado. Eu acho que a Covid tem nos ensinado muito e vamos continuar aprendendo. Eu acho que esse é o momento, sim, da resiliência, da gente estar buscando assim, essas novas formas e o tempo inteiro num único propósito. É um bem comum coletivo, com ética, com respeito, com liberdade, para que todos nós possamos unidos vencer isso e não ter um lado ou do outro, não ter um grupo que é contra ou a favor. Eu acho que é um grupo unido da ciência a favor da saúde, a favor da vida, porque as pessoas merecem viver. E um recado que eu queria deixar aqui: Covid tem tratamento, ninguém precisa morrer dessa doença.
nós podemos mudar o destino da nação, nós podemos, e juntos a gente vence isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez o espaço do Jornal da Cidade Online. Parabéns por vocês buscarem e estarem sempre buscando essa informação. Acho que isso é importante para a população. E estamos juntos, né? Estou aqui sempre à disposição.